Eu creio que vocês já perceberam a forma com que Paulo está desenvolvendo o livro de Efésios. Né? Ele começa, até agora a gente percebe que ele está querendo deixar bem claro para nós que Deus tem um projeto fantástico, um projeto maravilhoso, um projeto eterno, e no final do capítulo 3 ele fala que esse projeto se a gente comparar com aquele prédio de Abu Dhabi, para tirar uma ilustração daquele prédio, a gente percebe que é um projeto muito mais grandioso, muito mais, tem muito mais valor, tem muito mais importância, tem muito mais duração. Então nós comparamos tudo aquilo que Deus fez, isso afetando a nossa vida, mudando o nosso destino, nos colocando num grupo maravilhoso e juntando pessoas totalmente diferentes, com essa diversidade tão bonita, né? E principalmente juntando gentios e judeus, resgatando, redimindo, regenerando e formando desse povo, né? Tirando todas as barreiras, a igreja, né? Se nós, gentios, já temos dificuldades, limitações entre a gente, imagine judeus e gentios. E Paulo fala assim, acabou, Jesus derrubou todo o muro de separação. Então, mas só que na realidade, na existência, na vida, aquilo que eles estavam compartilhando, a coisa não fica meio pesada. A unidade existe. Mas então, por causa desse projeto maravilhoso de Deus, Paulo exorta. Ele sabe que a trajetória que nós vamos ter aqui, ele experimentou várias vezes. Ele teve um problema lá com Marcos, depois ele teve um problema com Barnabé. Então, havia dificuldades ali a serem superadas. Por causa de personalidade, por causa de velocidade, por causa de um ser mais analítico, outro ser mais impulsivo. Paulo convivia com um grupo diferente. O próprio Jesus vivia com um grupo diferente. E o próprio Jesus orou pelos discípulos para que eles fossem um, com toda aquela diversidade, com todos aqueles problemas que eles tinham de velocidade, de jeitão, aquilo lá pudesse ser controlado, apreciado pelo Espírito de Deus, para que eles revelassem, e depois a igreja revelasse, que Deus é um Deus que não desagrega, o pecado desagrega, mas Deus é um Deus que em Jesus Cristo, ele torna tudo um novamente. Então até o capítulo 3 e agora o capítulo 4, a ênfase está no um. E Paulo suplica para que a gente mantenha essa unidade. Mas que tipo de unidade? A igual que existe em Deus Trino. 3 pessoas, um só Deus, um cooperando e trabalhando em favor do outro, em sintonia. E chega a um ponto em que os discípulos chegam para Jesus e falam o seguinte, mostra-nos o Pai, apresenta para nós o Pai, fala um pouquinho do Pai. Aí Jesus fala assim, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm conhecido o Pai? O que Jesus estava falando? Ele não era o Pai. Ele era Deus. Mas conhecer a Jesus é conhecer exatamente como o Pai também é. Eu acho que vocês já viram algumas vezes um pai e o filho chegando, ou o filho fazendo alguma coisa, fala, esse daí deve ser filho daquela pessoa. Algumas vezes é por coisa boa, outras vezes é por coisa ruim. Mas tem uma identidade ali, tem algo muito similar, alguma coisa que mostra quem é. E Jesus, ele tinha plena convicção, plena consciência de que tudo aquilo que ele fazia era uma expressão de quem o Pai, o Deus Pai era. Então até o capítulo 3, o comecinho do capítulo 4, a ênfase está no todo. Mas agora Deus vai mudar, Paulo vai mudar um pouco essa direção e vai mostrar como que se mantém a unidade, como que se desenvolve esse edifício, como esse edifício se fortalece, como esse edifício se sustenta. Essa última música que nós cantamos, mostra as dificuldades que nós temos na vida, as deficiências que nós temos. E ao mesmo tempo, a presença dessas deficiências, e mostra também como Deus vem em nosso socorro. E algumas vezes Deus vem em nosso socorro através das pessoas. Então Deus vai mudar aqui da ideia do todo, o edifício, de manter a unidade, agora para o particular, para cada um de nós. E o tema aqui que vai começar nesse capítulo 4 e até uma certa altura, vai ser a questão dos dons.
É algo que Deus dá para nós, né, que visa o crescimento, o amadurecimento, o desenvolvimento, a capacitação da igreja. Então, algumas perguntas que esse texto vai responder são essas daqui. Para quem Jesus concedeu os dons? Será que existe como que se diz lá, os leigos e o clérigo? Existe um grupo que são os clérigos e aí os leigos, né? Será que na igreja verdadeira, na igreja cristã, existe isso? Existe uma classe especial, uns ungidãos, né? Um pessoal selecionado, e o resto é somente clérigos, são clientes que têm que assistir às performances desses clérigos. Será que é assim? Para quem que Deus concedeu os dons? O texto vai responder: eu devo fazer algo para merecer receber esses dons? Ou tenho que agir de alguma forma, porque aí eu fazendo isso eu vou me tornar, com algum ritual, com alguma ação, esse dom vem para mim? Será que eu preciso acontecer isso? E se é Jesus que dá o dom, qual é a qualificação dele para dar isso? Que ninguém pode dar algo muito precioso se não for acima daquilo que ele está dando. Eu não posso chegar aqui para vocês e dar 100 mil ienes para vocês, porque eu não tenho. Não tem. Eu sempre posso dar alguma coisa que eu tenho. E se é algo tão valioso o dom, quem é Jesus para dar? Sabe que ele tem essa capacidade? E a pergunta que é mais crucial para os nossos dias: qual é o propósito dos dons? Entender isso resolve tantos problemas e tantas dúvidas de algumas pessoas. Qual a utilidade? O que é um dom? Qual é o benefício? Como que isso acontece na minha vida? Então, pensa bem nessas perguntas aí. Antes da gente entrar no texto, esse texto que a gente vai trabalhar do versículo 7 ao 10, ele tem algumas palavras. Quem estava aqui no começo, leu o texto, é um negócio meio estranho, parece que são coisas que eu nunca vi. Boa parte do texto está lá no Salmo 68, 18, que tinha uma aplicação para os reis lá de Israel, mas aqui Paulo usa esse texto, uma aplicação um pouquinho diferente, mas ele também traz a ideia dos imperadores, dos generais, dos capitães, que tinham um processo, era quase uma cerimônia religiosa e militar, que era chamada de triunfos. Já viram qual é essa palavra? Tem até um chocolate no Brasil que acho que chama Triunfo, né? E as Olimpíadas, elas mostram muito triunfo. Isto é, aquele momento em que celebra-se religiosamente, no caso lá dos imperadores, e militarmente ou politicamente, uma conquista, uma vitória. Então veja aqui, o que significa triunfos na época de Paulo. E Paulo vai usar esse texto e as pessoas sabem o que é isso. Só que nós estamos distante lá de Paulo. Então a gente precisa olhar para o texto e entender o contexto da situação. O que eram triunfos? Era uma cerimônia. Era uma cerimônia civil romana, religiosa também, para homenagear publicamente o comandante militar bem-sucedido. Era uma pessoa que foi encarregada de uma missão em nome do povo, em nome do Senado. Algumas vezes era o próprio imperador que ia, e eles foram incumbidos de uma tal tarefa, muitas vezes extremamente arriscada, longe, em situações terríveis, no terreno inimigo, com frio, com chuva, com falta de alimentação, totalmente desconhecendo muitas vezes o próprio lugar, e eles vão com uma tarefa quase que impossível, em nome do Senado, em nome do Império, e voltam bem-sucedido. Então, essa pessoa que comandou essa empreitada, essa missão, então ele passa por uma cerimônia de triunfo. Esse comandante, ele acabava usando uma coroa de louros, é aquilo lá que hoje nas Olimpíadas existe, né? Lá na corrida de São Silvestre também é feita com umas plantinhas, umas folhinhas, então é coroado. Isto é o laurel, isto é uma pessoa que agora ela tem uma glória sobre ela.
Então usava uma coroa de louros e a toga dele, as roupas daquela época era tudo branca, era de linho normal, não tinha tingimento. Mas essa pessoa que ia para essa cerimônia, a toga, a roupa dela, a capa dela era tingida, que era um símbolo de riqueza, de nobreza, de honra, de uma pessoa que merecia todo o crédito, todo o mérito. A carruagem normal era sempre a biga, né? Uma carruagem que ele levava, normalmente era um cavalo, uma pessoa mais importante era 2 cavalos que conduziam. Mas nessa cerimônia era 4 cavalos, bonitos. Então tinha uma coisa muito especial, né? As pessoas jogavam flores, jogavam presentes para essa pessoa, assim, qualquer coisa que pudesse engrandecer o momento, tornar a coisa assim bonita, né? Um festival. E, além disso, né, o soldado, esse capitão, ele entrava com o seu exército após ele, que estavam naquela empreitada, para também receber as honras. E, junto com ele, levava alguns cativos, o rei, as pessoas mais importantes que foram conquistadas, e em alguns momentos terríveis, o rei levava o cativo amarrado e era morto ali naquele dia, de forma cruel. Então, existia isso aí. E os despojos eram levados, então todos os bens, algumas coisas eram entregues para o imperador, para o governo, para o império. Então, tudo aquilo de riqueza, porque foi conquistado, né? E ele era reconhecido como um triunfalis, isto é, aquele que triunfou. A partir desse momento, ele era reconhecido por toda a sociedade de forma totalmente diferente daquela era da anterior. Algumas vezes se imprimia até moedas com a caricatura, com a face dele. Lugares públicos eram colocados nomes dessa pessoa. E alguns deles foram muito bem-sucedidos, que em pouco tempo, com a morte do imperador anterior, por causa da fidelidade dele com o Senado e com o povo, se tornaram um novo imperador. Ou até, com a projeção deles, acabaram até criando um golpe de Estado, matando o imperador anterior e assumindo o cargo. Então era aquele que foi e triunfou. E ele recebia muito presentes, ele se enriquecia com isso. Algumas vezes perdia-se um braço, ficava cego, mas a partir do momento, com cicatrizes, a partir desse momento ele ficava muito rico. Ele lutou em nome dessas pessoas. Ele impediu que o inimigo se tornasse mais forte e pudesse vir até o império e conquistasse mais terreno e o império perdesse terreno. Então ele lutou em nome daquelas pessoas, venceu. Então agora as pessoas compartilhavam com eles, com esse vencedor, com esse triunfador, os seus bens. Então em pouco tempo ele ficava rico. Eram doados escravos para ele, eram doados casas de campo. Ele passava a ter um acesso na sociedade, agora não tinha nada que impedia ele. Era uma pessoa de honra, uma pessoa que conquistou um mérito. Eu gostaria de mostrar uma das cerimônias. É de um filme Ben-Hur, um filme bem antigo. Então vocês vão ver mais ou menos como que era glorioso isso, né? Vamos ver se dá certo. Aos 4 cavalos.
limpiado las rutas del mar de graves peligros. Quinto ave. Este emblema de la victoria ha sido noblemente ganado. Tranquilos? Quem que ele falou? Quem que tem o dom de interpretar línguas? O que ele falou lá, né? O emblema, esse presente era um bastão, né? Um emblema representando o triunfo dele, a vitória dele. Então era algo assim. E quase todos os impérios, né? O egípcio, o assírio, o babilônico, os medos persas, os gregos e Roma, quase todos eles têm essa mesma semelhança. E até os nossos dias é quase... hoje em dia, se alguém fez um triunfo, no Brasil, principalmente, anda de carro de bombeiros, né? Então é aquela passeata com carro de bombeiros, então mostrando a taça, mostrando alguma coisa. E depois tem, no caso do Brasil, sobe-se a rampa do Planalto para então cumprimentar o presidente e dar a taça ali, alguma coisa, a medalha para o presidente, ele toca, coloca ali, tira fotografia pessoal. Então é um momento de triunfo. E as pessoas passam a ter alguns benefícios, né? O meio de propaganda assim, vão usar eles agora de forma assim, como um garoto propaganda. E muitas vezes, dependendo do triunfo, muda totalmente a vida da pessoa. No texto aqui, Paulo vai usar alguma coisa parecida. E se a gente pudesse fazer uma frase para o texto hoje, seria essa daqui: a generosidade do Cristo triunfante provê a cada um aquilo que é necessário para a edificação da igreja. Nós vamos ver que aquilo que Paulo vai narrar aqui é muito semelhante com aquilo que aconteceu com Cristo. Parece, não é que Cristo ou Deus usou aquilo que os homens fazem, mas porque Deus criou os homens, e mesmo com o pecado, a imagem de Deus ainda de forma meio manchada está nos homens, aquilo que Deus reflete nos homens. Então os homens é que de forma distorcida valorizam o triunfo, mas o triunfante verdadeiro é o próprio Jesus. Então não é que Jesus foi buscar algo na humanidade para se manifestar, mas é que os homens refletem de alguma forma aquilo que Jesus é. Mas há uma pequena diferença aqui, vocês vão perceber essa comparação entre esses triunfadores e o triunfo de Jesus. Vamos ver em primeiro lugar então versículos 6 e 7. O 6 era do capítulo do texto anterior da semana passada. E o 6 diz o seguinte: há um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Então a ênfase está no edifício. E a advertência, os avisos de Paulo, as exigências de Paulo, é que a gente mantenha essa unidade. A unidade, o maior exemplo de unidade é a pessoa de Deus, então, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Paulo mostra até aqui no versículo 6 que a ênfase está no todos. Agora, no versículo 7, ele fala assim: a cada um de nós, porém, isto é, apesar desse edifício, desse projeto de Deus ser um, da forma que Deus é, nesse projeto de Deus não existe mais divisão, é uma unidade total e nós devemos preservar essa unidade. Porém, Deus a cada um de nós concedeu um dom, uma dádiva, um presente, através da graça, da generosidade de Cristo. Então, para cada um que compõe esse edifício, essa família, esse todo que é a igreja, Deus concedeu a cada um dom, de forma graciosa, de forma generosa, de forma particular, não de forma semelhante. Deus deu para nós os dons como uma salada muito colorida. Eu, pessoalmente, se tiver só um alface, tá bom. Se tiver só cebola, tá bom. Se tiver só um tomatinho, tá bom. Mas tem pessoas que precisam fazer aquela salada com 10
ingredientes. Tomate, kiwi, cebola, batata, couve-flor, brócolis. E tem algumas pessoas que misturam e colocam molho por cima. Mas tem pessoas que gostam de colocar separadinha, arranjadinha. Nós conhecemos uma mulher em Itapetininga, que ela é dona de um buffet. Era incrível o café da manhã. A forma com que ela arranjava as coisas. Você chegava assim, não dava vontade de comer. Estava tão bonito. A bandeja de salada, ela tinha uma criatividade, até com melancia, ela fazia algumas coisas que você fala, que ideia! Ela deixava tão bonito aí. A forma com que esse versículo expressa é mais ou menos esse tipo de salada. É aquela salada com tantos ingredientes, mas arranjado de uma tal forma que é alguma coisa bonita. Agora, alguns de nós pegamos todos os legumes, colocamos no liquidificador e batemos. Como que sai esse suco? Qual a beleza desse suco? A maior parte de nós que ainda não tomou um suco de legumes, só pela cor nós não comeríamos. Porque está tudo misturado, está tudo junto. Não fica bonito. Né? Eu gosto de uma vitamina de mamão com maçã e banana. Ela tem uma cor bonita. Mas eu já vi suco de legumes, é um meio verde amarronzado, parece uma papa de... O cheiro não... Você toma, né? Até o gosto não é muito bom, você toma porque você sabe que é saudável, é bom, é detox para algumas pessoas, né? Mas aqueles ingredientes que foram misturados numa bandeja bem arrumada, ele atrai. Os nossos olhos ficam muito atraídos. E é essa forma que Deus fez com os dons. A cada um Ele deu alguma coisa especial, diferente, particular. E o texto fala assim, a ação de Deus em nos salvar, Deus nos salvou, e essa ação de nos salvar, ela vem acompanhada de uma ação diferente para cada um de nós. A ação de salvar, a maneira com que Deus salvou, que nos atraiu para a salvação, pode ter sido diferente, um momento diferente. Pode ser num momento de alegria, pode ser num momento de frustração, pode ser num momento de tristeza, de desespero. Pode ser num momento assim de que você está tranquilo. Então a forma que Deus nos atraiu para a salvação, ela é diferente. Mas a graça, a fé é a mesma. Crer, arrependimento, crer em Jesus Cristo. A graça para a salvação, ela é idêntica e igual para todos nós. Mas essa graça da salvação, ela vem acompanhada de algo específico para cada um de nós e diferente. Segundo a proporção que Jesus Cristo achou necessário. Então, para alguns ele deu um pouquinho mais forte, outro para diferente. Ela é diferente. E isso que faz a beleza da igreja. Esse edifício é sustentado, ele é desenvolvido, ele é harmonizado por causa dessa ação de Deus em conceder a cada um uma capacidade. Pode ser que alguns de nós, desde a infância, desde pequenininho, já tinham uma certa inclinação para liderança, para servir, para cozinhar, para falar em público, para cantar. Então, cada um de nós tínhamos uma atividade aí, mesmo sem conhecer a Cristo. E desenvolvemos isso ao longo do tempo. Querendo ser promovidos, querendo ser valorizados, ou querendo ganhar dinheiro com aquilo, com outras motivações que não envolvia a pessoa de Deus. E quando nos convertemos, Deus pegou aquela habilidade, aquela característica e transformou. Tem algumas pessoas que têm habilidade para ganhar dinheiro. Tem algumas pessoas que têm habilidade para consolar, para exortar, para liderar. Isso você vê muito nas escolas. Tem meninas, tem rapazes que lideram a classe. Tem outros que são os entusiasmados, aqueles que consolam. Tem outros que prejudicam também, mas... E pode ser uma característica. Mas quando encontra com Cristo, Deus transforma aquela habilidade e há uma
conversão da habilidade. Não é que a habilidade é jogada fora. Agora ela tem um tom espiritual. A pessoa vai usar aquilo, vai caprichar mais naquilo, vai ter um zelo maior, porque Deus está usando aquilo que ela é para a glória de Deus. Aquela pessoa que liderava o pessoal para fazer bagunça na escola, agora vai liderar as pessoas para evangelismo. Aquelas pessoas que gostavam de ajudar, sempre fazer alguma coisa, agora vai trabalhar servindo com alegria, encontrando uma razão muito superior do que as razões que motivavam a pessoa a fazer aquilo. Veja o texto fala: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo, por causa da graça. Então o dom não é algo que a gente busca, é algo que Deus nos deu. Deus transformou talvez uma habilidade. E de repente também pode ser que uma pessoa nunca cantou, nunca tocou, nunca ensinou, tinha medo de falar em público, e no meio da conversão ela recebe essa habilidade e ela começa a fazer aquilo. Ela fala: como eu estou conseguindo? Porque Deus deu essa habilidade. Então, o dom, muitas vezes, a gente não sabe se são habilidades ou se são pessoas capacitadas que Deus trouxe para ajudar a igreja no seu aperfeiçoamento, no seu crescimento e na manutenção da sua unidade. Mas provém de Deus, segundo a proporção dele, segundo a generosidade dele, segundo a vontade dele, segundo a sabedoria dele, segundo a soberania dele e a forma com que Deus enxerga do que uma igreja precisa. Então é muito gostoso quando a gente vê que em certo momento nós muitas vezes como igreja estamos tendo uma dificuldade, pessoas estão assim suprindo aquela área ali, mas sabe, com esforço, com dureza, e de repente chega uma pessoa que tem exatamente aquela qualidade e se encaixa tão perfeitamente naquela necessidade. O que é isso? É a graça de Deus que trouxe essa pessoa, usando essa pessoa. Então essa pessoa é um dom para a igreja. Veja aqui o versículo 8. Aí entra num assunto meio complicado aqui. Vai falar dessa marcha triunfal, de quem é Jesus, se ele tem capacidade, se ele tem essa honra, esse triunfo para agora dar esses presentes para o povo. Versículo 8. Por isso as escrituras dizem, lá no Salmo 68, 18, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Essa aqui é a diferença entre os triunfadores dos impérios com a pessoa de Jesus. Enquanto os triunfadores, eles iam para um lugar e tinham vitória e voltavam e eram somente premiados, Jesus, além de subir até a mais alta altura dos céus, ele concede dádivas. Essa é a diferença de Jesus. É alguém que em sua glória, em seu triunfo, ele enriquece os outros. Os triunfadores dos impérios, eles muitas vezes arriscavam as suas próprias vidas, visando então ganhar. Jesus não, ele conquistou a sua vitória, visando dar. Por isso que no livro de Marcos, muitas vezes, quando Jesus falava que tinha que subir para Jerusalém, ser entregue nas mãos das autoridades, sofrer, os discípulos falaram: não, de uma forma nenhuma, nós vamos proteger você. Olha, nós sabemos usar a faca, a espada, nós vamos te proteger. Jesus sempre falava: é necessário. É necessário que eu vá para esse campo de batalha. Porque através da minha luta, da minha batalha, a minha vida será doada. E eu vou vivificar o meu povo que eu quero salvar. Então Jesus é diferente desses marechais, capitães, generais. Ele triunfou, mas ele é que concede dádiva. Então, essa marcha triunfal de Jesus, versículo 9, fala o seguinte, notem, Paulo fala o seguinte, note que ele diz, que o Salmo diz que ele subiu.
Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Conversa meio estranha, né? Uns versículos meio estranhos. E esse é um texto muito difícil que algumas pessoas interpretam. E ele no versículo 10 vai falar assim: e aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. O que o texto está falando aqui? Algumas pessoas acham que esse texto aqui está querendo dizer que quando Cristo morreu, ele foi até o inferno, né? E do inferno ele levou o cativo que estava em cativeiro, levou à presença do Pai. Pode ser, mas talvez o sentido mais simples e mais normal aqui, outras pessoas acham que essa ideia de que ele desceu é a ideia de que ele morreu, foi sepultado, então ele subiu. Mas a ideia mais simples, mais natural da gente olhar esse texto aqui, é a ideia que Jesus desceu da sua glória. Aonde ele estava, ele se encarnou, tomou a forma de homem e desceu ao mundo inferior, aquilo que estava cativo. Nós que fomos criados por Deus em Adão, e Deus deu a soberania mediada para Adão administrar essa terra e administrar todas as coisas. Adão, de forma rebelde, entregou, pecou e perdeu essa soberania mediada. Satanás usurpou e se tornou o imperador, o administrador sem direito de tudo aquilo que Adão tinha nas suas mãos. Então a criação de Deus, ela foi usurpada. E a própria criação passou a servir a esse usurpador. A própria criação ficou cativa do seu próprio pecado. Nós nos tornamos prisioneiros do nosso pecado. Nós não conseguimos nos libertar do nosso pecado. Por causa disso, por causa da nossa rebeldia em Adão, que nós entregamos, nós pecamos contra Deus e nos tornamos escravos do nosso pecado, nós atraímos sobre nós a ira de Deus. E agora estamos presos ao nosso pecado, ao sistema que governa esse mundo e ao príncipe desse mundo. Essa é a ideia de sermos cativos. Nós estamos em cativeiro, presos aqui. E num certo sentido, ainda merecedores e debaixo da ira de Deus. Quer mais que isso? Essa é a ideia de cativeiro aqui. Vários generais naquela época, quando Roma estava em conquista de território, tentando administrar o mundo, alguns povos se rebelavam. De repente, uma legião de soldados ia para tal lugar ou administrar tal lugar, e esses soldados eram presos. E até esses povos queriam chantagear, queriam algum bem e tal. E Roma nunca cedia. Então Roma mandava uma missão. A ideia de resgatar esses soldados. E aí algumas vezes perdia a batalha, aí mandava muito mais soldados. Mas muitas vezes resgatar pelo menos um soldado vivo, tirar do cativeiro e trazer, já dava créditos, já dava triunfo para esse comandante que foi lá. E ele tinha um desfile semelhante a esse. Reconquistar um território perdido ou defender uma fronteira trazia méritos. E esses homens então se tornavam triunfadores, triunfantes. Por isso, vocês estão entendendo o que Paulo está fazendo aqui? Comparando esse triunfo daqui com o triunfo de Jesus. Só que nós não fomos uma legião que estávamos em nome de Deus e fomos capturados. E nos tornamos cativos. Nós estávamos representando Deus, estávamos com a soberania mediada para sermos responsáveis pelo planeta Terra, dominar todas as coisas aqui no planeta Terra. Mas Adão desobedeceu, se rebelou, abriu portas para um usurpador dominar o território que era de Deus. E depois de um tempo, nós gostamos de sermos rebeldes.
E passamos a valorizar esse usurpador. E passamos a ser contra Deus. Plena, completa rebeldia. Por isso que nos tornamos merecedores da ira de Deus. Mas Deus, na sua graça, na pessoa de Jesus, Ele vem sozinho, se encarna, desce ao mundo inferior, esse mundo cativo aqui. E foi tentado para que se tornasse um rebelde, para que caísse no mesmo erro de Adão, mas venceu, resistiu e pagou o preço e destruiu não somente o poder do usurpador, o poder que domina a nossa vida, que é o pecado, o poder da morte, e ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele tem uma marcha triunfal. Ele desce, ele é o mesmo que sobe. E ele é glorificado. Recebe todas as honras. E ao subir, ele leva cativo o que estava em cativeiro. Ele leva aqueles que reconheceram que estavam em rebeldia, que creram que Jesus é Senhor, que creram que Ele é o resgatador, que creram que Ele é o enviado para libertar a humanidade do cativeiro. Então aquele que crê e segue Jesus é levado em triunfo junto com Jesus para ser apresentado acima de todos os céus. É isso que Paulo em Efésios, no começo, ele fala assim: Deus nos ressuscitou e nos fez assentar em regiões celestiais juntamente com Cristo. Que mudança! Nós estamos em cativeiro, rebeldes, a favor do imperador desse mundo, e Cristo vem, nos convence, nós cremos, Ele nos ressuscita, nos liberta desse cativeiro, nos leva na marcha triunfal com Cristo e nos fez assentar em regiões celestiais. Vamos ler novamente o versículo 8 e 9. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Note que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu a este mundo, ao mundo inferior, ao mundo cativo. E aquele que desceu, ele é o mesmo. Então não houve uma outra criação de Jesus, ele é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Dando a ideia daqui que, você lembra que em Filipenses fala que Deus o colocou, deu um nome e colocou sobre todos os nomes. Deus o glorificou. Deus o Pai compartilhou com Jesus alguns fatos econômicos que só pertenciam a Deus Pai. Deus Pai o tornou juiz sobre toda a criação. Então é um triunfo singular de Jesus. Ninguém teve um triunfo tão grande. Não existe no universo alguém que passou por essa experiência de ir no terreno do inimigo, enfrentar o maior inimigo, principalmente a morte, e ter vitória. De forma humana. Assumindo, o Criador do universo assumiu a forma humana, entrou nesse mundo inferior que é o nosso. Por isso ele é capaz, por causa dessa glória, ele é capaz e tem todo direito de conceder a você e a mim, a qualquer pessoa, e a todas as pessoas da igreja, presentes, dádivas, para cuidarmos do povo dele, daqueles prisioneiros que ele levou. É interessante, vocês perceberam várias vezes que a gente estudamos Filipenses, estamos estudando Efésios, várias cartas, Paulo vai falar assim: eu, Paulo, apóstolo, prisioneiro do Senhor. Porque Deus entrou no território de Paulo quando ele estava tentando destruir a igreja. Deus conquistou, Deus venceu Paulo e o levou como prisioneiro. Você lembra quando a gente falou também que Jesus está não somente no tempo presente, mas em todo o futuro que há de vir? Ele vai nos mostrar, vai nos indicar, vai nos apontar
como manifestação da sua glória, como manifestação do seu triunfo. Quando Deus quiser manifestar a sua glória e o seu triunfo, Ele vai apontar para nós. Eis ali um prisioneiro que eu venci. Só que quando a gente percebe isso, parece que é um símbolo de derrota. Mas Jesus é tão fantástico, tão soberano e tão amoroso, que para nós que éramos inimigos, Ele nos conquista e Ele nos dá dons para a gente cuidar do povo dEle. Ele nos capacita para isso. Ele nos beneficia para isso. É muita graça. Para que Ele faz isso? Então, para que Ele nos conquista, nos tira do cativeiro, nos faz participar dessa marcha triunfal dEle e dá dons para nós? Para quê? Para a gente se divertir com os dons? Para a gente ser glorificado com os dons? Para a gente usar os dons para nós? Não. Todos os dons que vêm de Jesus é para que Jesus, através de nós, possamos encher cada milímetro da igreja com a natureza de Jesus. Veja o versículo 9. O objetivo da igreja, o objetivo dos dons, o objetivo de Deus Jesus generosamente dar um dom para você, é para que Ele seja tudo em todos nós. É para que nenhuma partícula do corpo de Cristo seja diferente daquilo que Cristo é. Primeiro, a começar por mim. Então, um dom que eu recebi é para beneficiar os meus irmãos e as outras pessoas, para que eles cresçam, para que na vida deles Jesus seja pleno. Que não haja nenhum quartinho secreto na mente. Que não haja nenhum momento do dia, nenhum segundo do dia, que Cristo não tenha a sua plenitude nessa vida. Então eu fui chamado, Deus me deu um dom para que eu consiga beneficiar a igreja, para que as pessoas que estão ao meu redor possam usufruir da plenitude de Cristo. A mesma coisa acontece com cada um de nós aqui, com cada um de vocês. Aquilo que Deus deu para você é para você ajudar a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que muitas vezes está distante, para que ela seja cheia de Cristo. O seu pensamento, a sua vontade, o conhecimento de Deus, a compreensão de Deus, a compreensão que ela tem da vida, ela passa a enxergar a vida da forma com que Cristo enxergue. Ela passa a reagir diante de situações da forma que Cristo ia reagir. Então Cristo passa a tomar conta de todos nós. A plenitude de Cristo vai encher cada um de nós, e enchendo cada um de nós, a igreja vai ser cheia da plenitude de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu não posso dizer que esse dedão é de outra pessoa. Esse dedão é do Éder. Não tem jeito. Aqui, o sangue que circula aqui é o sangue que circula por todo o corpo. Vocês estão entendendo a analogia que Jesus Cristo está fazendo? Então, o objetivo dos dons não é glorificar, não é enriquecer, não é tornar uma pessoa mais importante que a outra. Todos têm a sua importância. Muitas vezes tem dons que quase ninguém vai saber que está existindo, mas Deus está ali, muitas vezes, até operando mais intensamente do que outros dons. Qual o objetivo? A fim de encher consigo mesmo, com Jesus mesmo, todas as coisas, todos os cantos. Então a frase aqui que eu coloquei é: Jesus age em cada um, para que cada um complemente a necessidade do organismo todo. Você sabe o que é gangrena? É quando uma parte do corpo morre. O que se faz com a gangrena? Um órgão nosso que está em gangrena. Minha avó passou por isso. Ela tinha trombose, né, Rosana? O pé dela começou, não tinha mais circulação de sangue, começou a apodrecer
E foi indo, tiveram que cortar um pouquinho abaixo do joelho para salvar a perna toda. Então eles calculam até onde, vamos cortar aqui, vamos tratar tal, e cortaram. E ela se divertia com isso, né? Se batizou aos 80 anos sem a perninha dela. A perninha dela não se converteu. É perigoso, tanto na nossa vida como na igreja, quando Cristo não preenche alguma área. Essa área pode sofrer de gangrena, se torna inútil e pode até prejudicar o seu corpo inteirinho. E algumas vezes a gente não quer deixar Cristo encher e preencher e tomar conta de algo, porque é tão gostoso, é tão precioso, faz tanto bem, e a gente está viciado naquilo, a gente idolatra aquilo. Jesus, toma conta, mas isso daqui não. Não é esse desejo de Cristo. Ele quer tomar conta de tudo. Ele quer estar em tudo. Ele quer estar em tudo. E aqui, quando Cristo enche, a paz, a harmonia, a alegria, a entendimento, a sabedoria, as angústias são jogadas para fora, os medos vão desaparecer. Não é que vão desaparecer por completo, mas a gente vai sentir aquilo que Cristo sentiu. Jesus Cristo sentiu o desespero, mas ele foi forte para Pai, seja feita a tua vontade. Então ele entregou, e ali, até na cruz, com todo o poder, ele olha para aquelas pessoas e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles que pensam que estão fazendo uma coisa certa, correta, não sabem o que fazem. Então, nós só conseguiríamos agir dessa maneira que Cristo agiu, tendo uma compreensão da realidade dos propósitos de Deus, somente quando Cristo vem encher a minha vida ou a vida da igreja como um todo. Em 2 Coríntios, dá uma olhada aqui, vocês vão entender melhor esse versículo aqui. Esse versículo é muitas vezes mal usado. Paulo chega num momento ali em 2 Coríntios, ele está defendendo o seu ministério, e ele chega assim: mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Quando você olha esse texto aqui, de cara, e as pessoas muitas vezes entendem errado, a gente chama para nós eu sou o cara, não mexe comigo, porque Jesus não me dá derrota não está comigo. A ideia aqui é o contrário. Jesus sempre me arrasta amarrado com grilhões, porque ele foi lá e me prendeu e me conquistou, ele lutou contra mim, e eu sou um prisioneiro dele. Então aqui o triunfo não é dos prisioneiros, o triunfo é de Cristo. Então Cristo vai sempre nos conduzir como pessoas derrotadas. Ele derrotou a nossa vontade, ele derrotou o nosso ego, ele derrotou o nosso pecado, ele derrotou a nossa ambição, ele derrotou nossas vontades. E ele me conduz em triunfo. O triunfo é dele, a derrota é minha. E como é bom ser um derrotado por Cristo, porque ele está levando para onde tem vida, aonde tem o rio da água viva, para uma restauração. Então, e Paulo fala assim: agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo. Esse é o poder de Cristo. Então, Cristo me leva para lá e para cá, para mostrando o quanto ele é poderoso para nos derrotar aqueles terríveis, aqueles homens grandiosos, aqueles que são famosos. Cristo derrotou. Então, por nosso intermédio, o conhecimento, esse entendimento de quem realmente Cristo é, se espalha como um bom perfume por toda a terra. Então nós vamos ser usados por Deus para que o mundo venha conhecer a bondade, a graça, o amor dele por pessoas que eram inimigos. Aqui a ideia, o texto está querendo dizer que nos colocar para baixo. Paulo se orgulhava muito dele e ele preferia ser chamado: eu sou prisioneiro de Cristo. E ele começa aqui: mas graças a Deus. Que bom
quando você é prisioneiro de Cristo, porque Ele te libertou do prisioneiro do príncipe das trevas. Ele te libertou do teu coração. Ele te libertou do seu egoísmo, da minha ira. Ele libertou da minha natureza pecaminosa. Como é bom ser arrastado por Cristo e levado por todo lugar e expressar esse conhecimento como um doce perfume. E Paulo ainda vai continuar, se você quiser ler depois. Ele fala que esse perfume que somos nós, que somos espalhados, alguns vão cheirar, nossa, que coisa, que legal! E por causa da sua vida, por causa de ver a manifestação, o poder de Jesus que conquistou você, essas pessoas também vão ser conquistadas por Cristo. Então, para uns, vai ser perfume, vai ser cheiro para a vida. Mas, para outros, que ao verem que você foi conquistado por Cristo, o perfume de Cristo que você vai exalar com um aroma suave, vai se tornar um perfume de morte. A pessoa vai se tornar ainda mais rebelde. Então, não está em nós mudarmos a vida das pessoas. Está em nós em querer com que Cristo nos conduza triunfantemente para que Ele triunfe e a gente possa expressar esse aroma. E ao expressar esse aroma, nós não sabemos quem vai crer e nós não sabemos quem vai rejeitar. Só que aquele que crer receberá a liberdade. Aquele que rejeitar vai ficar mais condenado ainda. Vai se afastar mais de Deus ainda. E vai viver uma vida mais miserável, porque rejeitou o bom perfume de Cristo. Muitas vezes a gente tenta comparar o que é a igreja. Nós vimos hoje que Jesus, o triunfante, aquele que conquistou, desceu esse mundo interior, tem toda a capacidade, Ele dá dons a cada um de nós para edificar a sua igreja. E muitas vezes a gente faz analogias do que é a igreja. Paulo fez aqui, a igreja é uma família, é um edifício, são pedras vivas. Não está na Bíblia, porque não tinha ônibus naquela época. Mas alguns de nós pensam que a igreja é um ônibus. E nos nossos dias, quando a gente fala em ônibus, olha, tem cada ônibus por aí. Eu vi uns ônibus na Alemanha que o motorista senta e fica só olhando o ônibus indo para lá e para cá. De repente, em alguma situação, o ônibus avisa o motorista: por favor, dirija manualmente agora. E aí ele pega no YouTube. Eu já vi reportagens e tem essas imagens. Ônibus automáticos, já dirigem. De repente o motorista está dirigindo, já tem carros assim. O próprio ônibus automaticamente reduz a velocidade. Os ônibus são muito confortáveis. Alguns têm banheiros, têm internet. A maior parte dos ônibus já no Brasil já tem internet a bordo. Alguns servem refeições. Tem as comissárias de bordo em alguns ônibus, principalmente os de turismo. A maior parte das pessoas que estão na igreja pensam que a igreja é como se fosse um ônibus. O pastor é o motorista, ele leva onde eles querem, e eles estão simplesmente curtindo a paisagem e fazendo reclamações e pedidos. E aí tem o cobrador, que é a Aninha, então vem cobrar ali e tal. E a viagem segue. Aí reclama alguma coisa, sempre tá muito rápido, tá muito lento. E aí o pastor que vai definir o lugar da posto de parada ali, já avisa: atenção, senhores passageiros, chegamos aqui ao Graal, 15 minutos de parada, né? E aí o pessoal entra e vamos embora. Tá tranquilo, confortável. Alguns, quando vão embarcar, já compra o lugar, se é na janelinha, se é no corredor, já calcula certinho: eu vou para o norte, para o oeste, o sol fica desse lado, então para já não tomar muito sol. Tem alguns que ficam enjoados, então senta mais à frente. Então nós temos muitos privilégios. Tem alguns que de repente já chegam, é o último e quer sentar na janelinha, a gente sempre fala isso, né? Já quer sentar na janelinha. Então, muitas pessoas acham que o ônibus é assim, está a seu serviço. A igreja é assim. Mas eu gostaria talvez de usar uma outra analogia. E depois eu gostaria da opinião de vocês. Isso é competições de barco à vela. Tem várias categorias.
Essa é a categoria que mais usa pessoas dentro do barco, né? Rosana, volta de novo, só para a gente perceber alguns detalhes. Volta no slide anterior e passa... Isso, agora vai de novo. Não, o anterior. Ó. Prestem atenção. Fica aí, Rosana. Vocês já viram esse tipo de competição? Tem desde um barquinho com uma só pessoa, aí é mais tradicional e mais bonita e mais dinâmica e mais perigosa, é com 2 pessoas. E aí tem essas velas maiores. Cada categoria tem um nome. Eu deveria ter, se eu tivesse mais tempo, eu tinha editado melhor esse vídeo. Eu ia passar vários movimentos em que essa vela, porque geralmente eles fazem um triângulo, eles fazem assim, assim e assim. Só que o vento está batendo numa só direção. Então, em certo momento, eles têm que jogar a vela de um tal jeito e fazer uns cálculos lá, e o barco, ele fica só... Ele inclina, a vela vai quase no chão, assim, e eles têm que se movimentar todos para aquele lado, sentar lá, fazer peso para o barco não virar. E alguns barcos viram e perdem a corrida. E cada um tem uma função. Vocês viram ali um passando uma coisa para o outro? Uma corda e faz aqui, tem o timoneiro todo, e algumas vezes eles estão lá, a vela que ela tem um mastro, tem as cordas e tem um mastro assim de madeira ou de alumínio, de algum material. E na hora que eles vão fazer essa curva, essa virada, esse mastro vem e passa por cima de todos eles. E eles estão ali fazendo, alguém dá um comando, eles se mexem e o barco está naquela velocidade. O ônibus parece um pouco com igreja, mas eu acho que esse é um dos tipos de esporte que mais representa a igreja. É a ideia de pessoas dedicadas com uma missão, pessoas capacitadas, pessoas com foco, pessoas atentas, pessoas encorajadas, animadas, vibrantes e não distraídas, que estão dando o máximo de si para um benefício conjunto. Talvez um cara lá só está no timoneiro, talvez um cara só numa coisinha aqui, talvez um cara só para puxar uma cordinha. Mas todos ali, em sinergia, são importantes para a vitória ou para a derrota. Se um fez alguma coisa errada, todos erraram. Eu não sei se tem voz de comando ali, se alguém comanda, mas tem um treinamento muito intensivo, tem uma dedicação. Não adianta você chegar lá, eu gostei, eu quero fazer, eu posso fazer isso aqui. Não, se você não souber do que você está fazendo, se você não tiver conhecimento, se você não gastar tempos e tempos treinando para a competição, você não vai fazer com que todo o grupo seja vitorioso. Então eu encaro um pouquinho, eu acho que talvez seja uma ilustração melhor do que a igreja. Essa sintonia. Qual é o meu espaço? Aonde eu posso ir? Aonde eu não devo ir? O que vai ser exigido de mim? Uma vez eu assisti acho que eu falei aqui para vocês, um vídeo de uma orquestra. Sabe aquelas orquestras mesmo, com todo tipo de instrumento? E os instrumentos que eu mais achei interessante foram uns tambores, assim, que a pessoa vibrava, um negócio fantástico, assim, e 15 minutos lá de uma música, e e violinos, e oboé, e bateria, e tudo quanto é instrumento, até guitarra, e cada um fazia a sua parte no momento certo, tal, 10 minutos, 15 minutos ali, aquele negócio, tal, aí o maestro, fechou, aí o cara, com o prato. Ele só fez isso. A música toda. Ele bateu na hora certa. Ele estava ali aguardando o momento dele. E no momento que a música, sabe que a penúltima nota deu, aquele silêncio. Sabe aquele prato, né, que segura para a mão assim? É prato no espanhol também? O que é? Pratilho. Pratilho. Momento certo. Sincronia. Sinergia. E é isso que Cristo fez com o seu povo redimido. Ele deu dons para que o seu povo trabalhe em harmonia,
visando um só objetivo. Algumas frases aqui para a gente pensar, para a gente agir. Tudo que somos e temos, tempo, talento e tesouro, provém da generosidade de Jesus e devem ser utilizados com zelo para a edificação da igreja e para a glória dele. Tudo que nós temos, tudo provém dele. E se nós somos o povo de Deus, ele nos capacitou para que a gente procure um espaço de agirmos e descobrirmos aonde. Você quer uma forma muito simples de saber qual que é o seu dom? Qual a sua inclinação? Na Bíblia nós temos várias listas, parece que as listas são intermináveis, elas se encaixam nas épocas, na cultura. Existem alguns dons que foram fundamentais, isto é, fundamentar a fé cristã, tipo apóstolos, profetas, que esses dons não se repetem mais, cumpriram o seu papel. Mas a partir dali, nós temos uma lista em Romanos, tem uma lista em Efésios, Pedro resume em falar e fazer. E parece que eles não estão tão preocupados assim em títulos, cargos, é a necessidade. Uma criança ela tem necessidade num momento, depois adolescente, jovem, adulto. Então, de acordo com a necessidade, esses dons vão surgindo e vão sendo deixados de lado porque houve um amadurecimento. Mas, o que eu ia falar? Esqueci. O que eu estava falando? Necessidade. Hã? Necessidade, né? Tempo, cada um tem que atingir madurar. A maturidade. Tá, ok. Depois uma hora eu vou voltar. Entender esse aspecto, em determinado. Agora me lembro, você não pegou. Então tem várias listas. E aí você fica preocupado, mas qual que é o meu dom? Eu sei que tem alguns dons que a gente gostaria de exercer, a gente pede para Deus. Deus, me dá mais dom de misericórdia. Né? Dificilmente alguém pede dom de contribuição. Tem gente que pede, e Deus deu. Né? Essas pessoas, conheço 2 homens que hoje em dia eles tiveram 2 empresas, cada um teve a sua empresa, e hoje eles têm o propósito de dar 90% da renda dessas empresas para as missões. E Deus conseguiu que eles fizessem isso. Então muitas vezes a gente fica, mas qual que é o meu dom? Uma forma muito simples, mas só tome cuidado. Aquilo que você mais se aborrece, que você mais critica, mais acha defeito, talvez seja o seu dom. Por exemplo, puxa, essa igreja está desorganizada, está suja, ninguém faz isso. Quando você pensa em ninguém faz isso, pode ser que essa seja a sua inclinação. Se você falar, o pastor não prega bem, o pastor é cansativo, pode ser que seja o seu dom. Pregar. Então vem. E se quiser ajuda, eu vou ajudar. Para você pregar aqui e eu ficar sentado. Vai ser muito bom. Então, quando você é muito crítico sobre alguma coisa, pode ser que Deus está chamando para aquilo lá, para você suprir aquela área, aquela necessidade. E algumas vezes você vai chegar lá e a pessoa que está fazendo vai falar, ufa, ainda bem que Deus mandou alguém. Que ela estava fazendo um trabalho que não era dela, não era característica dela. Outra coisa, não existe dicotomia em nossa existência. O que é dicotomia? Separação. 2 coisas. Então eu não tenho a minha vida espiritual, e aí eu me divorcio em determinado momento da minha vida espiritual, e aí vou ter minha vida secular, meu trabalho, minha escola. Não. A vida espiritual, ela está intimamente, ela absorve toda a minha vida material e secular. A forma com que eu reajo, eu ajo no trabalho é espiritual. A forma com que mexer com dinheiro é espiritual. Tudo é espiritual. Por isso que a ideia de Cristo falou assim, eu quero encher comigo mesmo todas as coisas. Então não separe a sua vida. Meu namoro é uma coisa, minha vida com Deus é outra. Não tem jeito. Meu casamento é eu e meu marido. Agora com Deus é outra coisa. Tem aquela ideia de pessoas que acham que esses 50 metros perto da igreja é o santo dos santos, né? A gente quebra o pau, racha, pensa mal, é indignado. Mas quando a gente se aproxima assim da igreja, a gente baixa um negócio da gente se torna.
espiritual. Ou quando veste roupa de vir para a igreja, né? Então, a coisa... Não existe essa dicotomia. Só para a gente refletir. Salvação é de graça. Sermos igreja é de graça. Dons é graça. Ministério é graça. Tudo vem de Deus. Tudo é graça. Se é graça, é privilégio, é bênção, é amor. Nunca encara isso com dor, com peso. Se você começar a reclamar, Deus, tá bom, tudo bem, tá ok. Ele vai te colocar alguém no teu lugar. E aí você vai ficar chupando o dedo. Dom é uma capacitação que Deus concede para que cada um de nós venha exercer um papel no projeto de Deus para todos os tempos, a sua igreja. A pergunta que faz é: existe lugar para a gente dizer não? Se Deus nos invadiu o cativeiro, nos libertou e ainda assim nos premia por causa da sua graça, para a gente cuidar, para a gente ajudar Ele nesse projeto tão grandioso que é a igreja, eu posso dizer não para Ele? Eu tenho que dizer um sim bem grande, com um sorriso, com uma alegria. Eu? Tem certeza? O senhor está certo disso? Não vai dar certo, vou estragar. Vem comigo. Eu vou te ajudar. Eu vou preencher a sua vida daquilo que é necessário para você exercer o dom. Os anjos queriam essa tarefa. Deus não deixou. Ele concede dons a pessoas tão... não vou nem falar nada. Existe lugar para o não? Não. Mas também não existe lugar para a vanglória. Por causa do nosso dom e a dedicação e a ação de Deus na nossa vida, alguns de nós vão ficar conhecidos, vão ser procurados, vão ser beneficiados com honras, tudo. Mas nós temos que cuidar. Não existe lugar para a vanglória. Esse é o grande perigo ao exercer todo e qualquer dom. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que o seu coração esteja quente. E para aqueles que já estão exercendo dons, que está sendo cansativo, de vez em quando é chato, de vez em quando pessoas são ingratas, são injustas, ou depreciam aquilo que você faz, ou de repente você tem tantas ocupações e ainda tem que gastar mais tempo, procurar um tempo para fazer bem feito. Então, tudo isso acontece com quem serve a Deus. Deus sabe disso. Ele quer simplesmente: seja forte, seja constante, vá em frente, eu te capacito, continua, seja fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E ele fala que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Uau, eu não entendo isso. É muito privilégio, é muita bênção. É muito gostoso servir a um Deus que deveria receber toda a riqueza e ficar para Ele e nos destruir como inimigos, mas Ele ainda assim nos salva, nos liberta e concede tanta graça para a gente viver e ter um propósito de vida. Então Deus teve um propósito em construir a sua igreja, mas deu um propósito, uma razão de viver para nós. Não existe melhor razão de viver do que essa. Parece tão... se sobrar tempo, né? A gente parece que... mas essa é a única razão de viver. Usando os dons que Deus deu para né? compartilhar, ajudar Ele a desenvolver o povo dele. É um negócio estranho. Domingo que vem a gente começa a falar sobre alguns dons. E tem muita coisa boa pela frente. Tem coisa muito bonita. Eu espero que vocês sejam também edificados. Tá bom?